A história começa com uma guria chamada Nishino acordando, e parece que essa mina dormiu demais. Depois que ela acorda de um pesadelo bem intenso, ela toma um banho, se arruma e abre a porta. Só que ao abrir, ela tem outro flashback daqueles paparazzi tirando fotos dela e quase entra em colapso, até que o motorista grita: "E aí, minha filha, você tá bem? Bora?" Nisso ela se recompõe e o motorista leva ela pra escola. Quando a Nishino chega, todo mundo fica de boca aberta, afinal ela é a garota perfeita. Ela é linda, inteligente, ex-atriz e ex-idol. Todo mundo quer ser amigo dela e ela é tratada como uma celebridade. Enquanto os alunos a cumprimentam, ela vai até os armários e avista a única pessoa de quem ela não suporta: o Minoru Kanego, o nosso prota. Ele é feio, pobre, baixo, sem sal e não liga nem um pouco para Nishino, e sempre esquece o nome dela. Nishino sempre tenta puxar assunto com ele para ver se ele lembra, mas como todas as vezes, assim que ela dá um oi para ele, ele responde a chamando de Nishimura. Nisso a mina congela no lugar, com um sorriso sarcástico e com uma fúria interna. O problema não é só ele errar o nome, mas o pior é que quando ela tá perto dele, ele age como se ela fosse invisível, e isso a deixa putaça da vida, porque ela não tá acostumada a ser ignorada. E até quando eles se encaram, parece que ele tá olhando direto através dela. O cara tem a visão de 1000 jardas, esse aí já viu coisas, e é aí que o ódio dela por ele fica completo. E depois de corrigir o nome dela pela 100ª vez, o nosso prota solta um tipo: "Guria, ninguém se importa com você é tipo um NPC." E a Nishino fica confusa e pergunta o que ele quer dizer, mas o nosso prota se desculpa e explica que ele cria personagens principais na cabeça dele, e o resto é só NPC, gente sem importância. E adivinha, ela é tipo um NPC pra ele. Nishino fica sem reação e tenta corrigir o nome dela de novo, mas simplesmente o nosso prota não tá nem aí e erra de novo, e dessa vez de um jeito bem engraçado. Depois disso, eles vão para a aula. Na sala, os outros alunos ficam fascinados por Nishino e fazem 1000 perguntas sobre o retorno dela aos palcos. Ela explica que depois de um escândalo no ensino médio, ela teve que parar de atuar por um tempo por causa de todo o ódio que recebeu. Desde então, ela se escondeu atrás de uma máscara até que tudo foi resolvido. Agora no ensino médio, ela tá de volta e quer ser ela mesma. Nishino sempre faz o papel de queridinha dos professores para ser a favorita da turma e a garota popular sem inimigos, para compensar o que aconteceu no passado. Ela fica até depois das aulas para ajudar o professor com os preparativos pro dia seguinte e fica até tarde. Mas depois da escola, o motorista dela é atacado por uns bandidos, então ela decide voltar para casa a pé. No caminho, os mesmos bandidos que atacaram o motorista a seguem e a sequestram, exigindo um resgate do pai dela. E enquanto é levada, ela vê alguém à distância, mas não consegue ver quem é, porque fica tudo escuro. Eles cobrem o rosto dela, mas a cena mostra pra gente que a figura misteriosa é o nosso prota, o Kanego. Nishino acorda num armazém morrendo de medo, enquanto os bandidos discutem o que vão fazer com ela se o pai dela não pagar. Kanego tá do lado de fora usando um espelho para ver o que tá rolando dentro do armazém, e depois de analisar o lugar, ele se transforma na sua identidade secreta e entra. Os bandidos comentam que é a segunda vez que ela é sequestrada. A primeira vez foi por um stalker obsessivo, mas dessa vez são os inimigos do pai dela. Um desses safados diz que quer se divertir com ela, mas antes que ele possa fazer qualquer merda, o nosso prota quebra o vidro do teto e se revela como o Stylish Wogan Slayer. Um dos bandidos acha que é uma piada e puxa uma arma, mas o nosso prota derruba ela num piscar de olhos, deixando todo mundo chocado. Ele zoa esse bandido safado dizendo que ele não tem habilidades de movimento e o derrota rapidinho. O outro bandidinho percebe que o Kanego não é um lutador comum e comenta que ele também é um ex-militar, então tava esperando por um desafio desses. Ele puxa uma faca e ataca o Kanego, acertando alguns golpes, mas nada que ele já não esteja acostumado. Ele então saca sua arma favorita, um pé de cabra. Kanego avisa que os pés de cabra são as melhores armas de rua, porque são leves, resistentes e super versáteis. Ele usa os pés de cabra como se fossem nunchakus, com lâminas afiadas na ponta. O bandido é mais forte, mas o nosso prota o derrota facilmente, quebrando as suas pernas e o espancando, libertando o Nishino na sequência. Mas logo depois de libertá-la, ele simplesmente desaparece instantaneamente. Algumas horas depois, o pai de Nishino chega e, usando as suas conexões, ele consegue esconder o incidente do público, permitindo que ela continue sua carreira de atriz sem problemas. No entanto, o maior arrependimento dela foi não ter descoberto a verdadeira identidade do Stylish Wogan Slayer. No dia seguinte na escola, a Nishino cumprimenta o Kanego, esperando que ele se lembre do nome dela. E dessa vez, ele até chama ela pelo nome certo, deixando a mina chocada. Kanego olha diretamente nos olhos dela, e dessa vez é como se ela realmente estivesse ali para ele. Nishino percebe que o Kanego é muito parecido com ela, escondendo-se atrás de
sua máscara. Mas antes que ela possa descobrir mais o nosso prota, no dia seguinte, simplesmente o Kanego aparece morto nas notícias, atropelado por, adivinha, um caminhão. Depois disso, o Kanego é levado para outro mundo, onde ele explica um pouco mais de si mesmo. Ele conta que, como a maioria dos meninos, ele queria ser um herói quando era mais jovem, mas diferente de todo o resto, ele levava isso a sério mesmo. Ele faria de tudo para ser o mais forte do universo. Na escola, ele queria ser conhecido como um cara medíocre e discreto, mas por trás de uma máscara, ele era um lutador incrível que dava tudo no treinamento. No entanto, isso não foi o suficiente. Kanego fica frustrado por ser apenas um humano comum, já que humanos são fracos demais para lutar contra soldados militares ou sobreviver a uma explosão nuclear. Ele queria ser bem mais do que isso, ser um eminente Shadow, um ser poderoso com muitas garotas poderosas no seu grupo, e a única maneira de se tornar esse herói era sendo reencarnado em outro mundo, o que aconteceu depois do acidente. Agora ele é conhecido como Cid Kanego, com um clã secreto chamado Shadow Garden. Mas antes de vermos como o Kanego chegou nesse status, somos levados a um flashback. Depois do acidente, o Kanego agora é conhecido como Cid. Ele acorda como filho do Barão e da Lady Keno, aristocratas do reino de Midgar. A família de Keno é conhecida por produzir cavaleiros das trevas ou esgrimistas que podem aprimorar as suas habilidades com magia. Por isso, os seus pais têm grandes expectativas para os seus filhos, especialmente para Claire, a irmã mais velha do nosso prota, com o seu talento excepcional. O Cid cresceu à sombra da sua irmã, mas sem o conhecimento da sua família, ele tinha outros planos para cuidar de noite, caçar vagabundo, e depois de matar um monte de vagabundo numa batalha usando a sua espada de slime e seu bodysuit, o nosso prota toma posse dos tesouros roubados. Não muito depois, ele encontra uma criatura toda fodida e estranha presa numa gaiola, e interessado, ele a leva para uma casa para fazer experimentos. Depois de um mês de tentativas, a criatura se transforma numa linda garota élfica. Nisso, o nosso prota aproveita a oportunidade. O Sage finge ser um herói que quebrou a maldição dela e a convida para se juntar a ele na missão de subjugar o famoso culto do Diablo, uma historinha que ele inventou. A garota aceita e se torna sua segunda em comando, ganhando o nome de Alpha. Então 3 anos se passam e agora o nosso prota com 13 anos é visto treinando com a sua irmã Claire. Ele poderia facilmente derrotá-la, mas ele decide manter o seu perfil de NPC baixo. Nisso, depois dos 15 anos, todo nobre tem que ir para uma escola fodida, e a mina estava se preparando para ir, porém ela desaparece. O nosso prota e a sua organização The Shadow Garden descobrem que o culto do diabo está por trás do sequestro. Nisso, o nosso prota e seus subordinados partem para resgatá-la, enfrentando o Conde Gruice, um alto oficial do culto. O nosso prota derrota esse safado com facilidade e resgata sua irmã, mas ela decide partir para a capital real. 2 anos depois, o nosso prota se matricula na mesma academia que a sua irmã. Ele mantém o perfil baixo e escolhe 2 amigos que estão no fundo da escala social. No caminho para a academia, enquanto pegam um bonde, eles lembram o Sage da sua punição por ter tirado a nota mais baixa no teste. Ele tem que confessar o seu amor para a garota mais popular do campus, a princesa Alexia Midgar. Nisso, nosso prota decide fazer logo esse evento canônico, achando que a mina vai humilhar ele e depois ele pode seguir com a sua vida. Porém, para surpresa de todos, quando ele vai fazer o pedido, a mina simplesmente aceita, e a notícia se espalha rapidamente pela escola, deixando todos os alunos chocados, inclusive o nosso prota. E esse foi o resumo da primeira parte desse anime aí, meu mano. E se você quiser que eu continue trazendo, deixa aí nos comentários. Não esqueça, é claro, de deixar o seu like, se inscrever no canal e, é claro, né, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Tamo junto, meu mano. Fiquem bem. Até a próxima. Falou!